hoje do Jornal Rádio Universidade. Moradia Digna, CNBB, apresenta tema da campanha da Fraternidade 2026. Carnaval 2026. Festa prossegue com desfiles de escolas de sambas e blocos tradicionais a partir desta quinta. O governo do Maranhão apresenta dados da segurança sem registros graves. Imperatriz, polícia busca detentos que fugiram de presídio no domingo. Ciência, UFMA é reconhecida internacionalmente por cooperação com a Universidade da Indonésia. Tem concursos e oportunidades. Tem esporte, CEDEL deposita a quarta parcela do Bolsa Atleta. CBF divulga a tabela dos jogos do Imperatriz e Máquina Copa do Brasil. E Chicão Castelo estreia em março como técnico da Seleção Brasileira de Beach Soccer na Conmebol Liga Evolução. No Rádio Opinião, caso Master, alta da Bolsa, queda do dólar e economia do Carnaval com o economista Wagner Matos. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade, de volta depois desse período aí bem longo sem estar no ar, né, Adalberto? E o Carnaval ainda não acabou, viu? Não. O Carnaval ainda não acabou, ainda tem muita coisa. Tem os desfiles das escolas de samba, a gente vai ter essa informação já com Borges Júnior aqui, trazendo as informações. E estaremos lá também, Mayra Nogueira, junto com a FM Alô Maranhão, né, com o Jonas Mendes, fazendo essa transmissão por meio aqui também, né, da Rádio Universidade, direto lá dos camarotes, enfim, da Passarela do Samba e, claro, os blocos tradicionais, escolas de samba daqui de São Luís, com certeza essas emoções que começam hoje, inclusive. Daqui a pouquinho, mais detalhes. Portanto, hoje, Mayra Nogueira, quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2026, hoje é o Dia Mundial da Antropologia. É Dia Mundial da Baleia. E também Dia do Esporte e do Esportista. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106, 7 horas, 16 minutos. Agora, Mayra Nogueira, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Trazendo aqui para a cobertura também através de imagens, né? Você pode conferir e seguir, né, o Jornal Rádio Universidade lá no YouTube. Temos um canal no YouTube. Também você pode observar pelo site da 106, www.universidadefm.ufma.br. Lá você pode fazer o download do nosso aplicativo oficial, onde você acompanha também todos os detalhes e também imagens do Jornal Rádio Universidade, assim como dos outros programas, tá? Aqui em O Imparcial, confira com a gente, Carnaval não acabou. Desfiles de escolas e blocos começam hoje na Passarela Chico Coimbra. Os desfiles oficiais do Carnaval de São Luís começam nesta quinta-feira, dia 19, e seguem até domingo, dia 22, na Passarela do Samba Chico Coimbra, no Anel Viário. A programação reúne apresentações de tambor de crioula, blocos organizados, blocos tradicionais dos grupos A e B e também escolas de samba da capital. Muito disso aqui com características próprias do carnaval maranhense, que só encontra aqui no Maranhão, não tem em outro lugar, enfim, é o genuíno, a cultura genuína daqui do Maranhão. Ainda como destaque em O Imparcial, Mayra. Viradouro é a grande campeã do Rio de Janeiro. A escola homenageou o mestre Cissa. É isso aí, agora é tempo de quaresma, né? Em São Luís, paróquias realizaram missas ao longo do dia de ontem, reunindo fiéis para o rito da imposição das cinzas, marcando a preparação para a Páscoa. LDO 2026
deverá ser votada na próxima semana. Embora o orçamento tenha sido aprovado em primeiro turno, em votação aberta no dia 11 de fevereiro, a apreciação definitiva foi adiada para o período pós-carnaval. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, isso em relação ao município de São Luís. Ainda, Mayra? MAC e Imperatriz vão estrear no dia 25 na Copa do Brasil. Maranhão Atlético Clube e Imperatriz estão entre os clubes que estreiam nesta etapa da maior competição do Brasil nesta edição de 2026. Daqui a pouquinho mais detalhes na parte de esporte sobre essa informação. E caiu, Acadêmicos de Niterói, escola que homenageou Lula, é rebaixada no Carnaval do Rio. O desfile da Acadêmicos de Niterói foi repleto de polêmicas, pois utilizou na letra o jingle de campanha de Lula, o 13 do PT, e temas que são mote de discursos do presidente. Além disso, fez encenações sobre o golpe que a ex-presidente Dilma Rousseff sofreu com participação do então vice Michel Temer. Durante a apresentação, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi interpretado por palhaços em carros alegóricos. Outra crítica que a Acadêmicos recebeu foi em relação à ala onde imagens de famílias conservadoras apareciam em latas de conserva. É isso aí. A Acadêmicos de Niterói, né, que teve o acesso no ano passado e neste ano foi rebaixada, voltou para a estaca zero. E, finalizando a análise, o samba atravessou a pré-campanha eleitoral no Carnaval. Olha, minha gente, mas começa hoje, quinta-feira, a se desenrolar com mais nitidez, né, tudo que a gente vai ver neste ano nas campanhas. O primeiro passo já foi dado, né, mas de verdade mesmo, né, como quase tudo em nosso país, começa de verdade hoje, né? Alguns dizem que só segunda-feira, né? Porque hoje é quinta-feira, enfim, galera enforca, né? Tem gente que já emenda o feriado. Mas na política, olha, na política não tem conversa, tá? Durante todo esse período de carnaval e pré-carnaval, o bicho comeu foi solto, tá? Muitas coisas vocês observaram por aqui também, algumas delas, né? Entre outras que ficaram aí nas análises mais específicas de política. E a coisa não está fácil, viu? A coisa não está fácil, muita coisa vem por aí ainda. 7h21, Mayra Nogueira, vamos agora aos destaques do Jornal Pequeno, que tem como manchete, nesta quinta-feira, Carnaval do Maranhão reúne 5,4 milhões e não registra crimes graves nos circuitos oficiais. Daqui a pouquinho o Borges traz essas informações. E ainda a propaganda descarada, entre aspas, dispara Tarcísio de Freitas ao criticar desfile em homenagem a Lula. O que mais, Mayra? A oposição avança contra Toffoli e exige esclarecimentos na Câmara dos Deputados. Movimentações na Câmara e no Senado ampliam pressão para que o ministro Dias Toffoli preste esclarecimentos sobre o caso Master. Pois é, muita coisa estranha nessa atuação do ministro do Supremo, Dias Toffoli, em relação ao caso Master, que ele tem relação direta, mais do que direta, né? Enfim. Auditores da Receita criticam cautelares do STF em apuração de vazamento. O ministro Alexandre de Moraes é criticado por medidas adotadas contra servidores suspeitos de envolvimento no vazamento de dados fiscais relacionados a familiares de integrantes do STF. Para finalizar, Mayra, Maranhão envia equipes a São Paulo para assistência a vítimas de acidente na BR-153, né? Acidente terrível que aconteceu nos últimos dias, né? Aliás, foi no domingo, não é isso, Mayra Nogueira? Esse acidente, né? É. Ministros do STF avaliam reduzir exposição em meio à crise e temem desgaste institucional. E o Banco Central intervém e liquida Banco Pleno por deterioração financeira. É isso aí. Daqui a pouquinho mais destaques também aqui dos portais. 7h23. Mayra Nogueira, vamos para o trânsito. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito.
3 minutos, 7 horas 23 minutos agora, clima de tranquilidade na maioria das avenidas, né, daqui de São Luís. O que a gente observa aqui já pelo mapa do Waze.com, do Waze, é que a BR-135, ali na saída após o aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, a saída de São Luís, né, segue bastante demandada. Avenida dos Franceses, também, né? Também bastante demandada nas primeiras horas da manhã, a Avenida São Marçal, a Avenida Jerônimo de Albuquerque e as demais com trânsito razoavelmente fluido nesta manhã de quinta-feira, manhã preguiçosa, né? Com cara de feriado ainda, né? E a Avenida dos Portugueses, entrada e saída da área Itaquibacanga, trânsito bastante demandado, como sempre, né? Tá normal. 7 horas 24 minutos agora. Borges já está na linha, Mayra? Já está por aqui. Bom dia, Borges. Com ele, Borges, bom dia. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. A gente traz informações do trânsito, informações da manhã desta quinta-feira, informações com atenção à Avenida da Jerônimo de Albuquerque, trecho ali, à altura do bairro Coafuma. Nesse trecho da via, o fluxo ele segue dentro da normalidade para o horário, os principais corredores de São Luís voltando à normalidade com o término do carnaval, do período carnavalesco. Quando o número de veículos é mais intenso, a concentração é maior para quem se desloca, para quem segue sentido centro, e dessa forma, acontecendo agora, registro que se dá nos principais corredores da capital nesse horário, ainda em relação à Avenida Jerônimo de Albuquerque, altura do bairro Coafuma, mas agora no sentido contrário, sentido do bairro, comparando aí os dois sentidos, a altura da Jerônimo, aí a altura do bairro Coafuma, ele é mais leve, relativamente mais leve para o condutor que busca aí sentido bairro, mas no geral, nos dois sentidos, trânsito fluindo bem, sem intercorrências nesse trecho da Jerônimo de Albuquerque. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges. 7 horas 25 minutos. Participe também, mande seu WhatsApp 99217-2647, mande sua mensagem. Mayra Nogueira, vamos agora ao noticiário. Notícias da cidade. É isso aí, Borges. Vamos começando falando sobre a CNBB que apresentou o tema da campanha da Fraternidade 2026 e fala sobre moradia digna. O lançamento da campanha da Fraternidade 2026 aconteceu no dia de ontem, lançamento feito pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aconteceu nessa quarta-feira de cinzas. O tema desta edição é Fraternidade e Moradia. A partir desse tema, a Igreja Católica quer jogar luz na situação de milhões de brasileiros que não têm acesso à moradia adequada, já em relação a pessoas em situação de rua no país. São mais de 328 mil nessa situação, dados baseados no ano de 2022, portanto, números que devem ser muito maiores, já que estamos em 2026. Já o tema, ele é baseado no livro bíblico de João, capítulo 1, versículo 14, ele veio morar entre nós. O tema, ele acata uma sugestão da pastoral da moradia e favelas, e o intuito é levar a uma reflexão sobre a habitação como direito fundamental, direito que é a porta de entrada, por assim dizer, para outros direitos, entre eles saúde, segurança, educação e direito à dignidade. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Como sempre, a campanha da Fraternidade, marca aí logo esse primeiro dia após o período carnavalesco e trazendo toda a carga de atenção, atenção que não só a igreja, como o cristianismo tem para essa campanha, que é extremamente necessária, cada vez mais necessária. O tempo passa e essas campanhas elas se mostram cada vez mais necessárias. 7 horas 28 minutos. Borges, na verdade, Mayra, mudando de assunto com Borges, vamos falar sobre carnaval, Carnaval 2026, Adalberto. Borges, a festa prossegue com desfiles de escolas de sambas e blocos tradicionais a partir de hoje. Mais detalhes.
Os desfiles oficiais do Carnaval de São Luís começam no dia de hoje, começam nesta quinta-feira, hoje, 19 de fevereiro. Eles acontecem na Passarela do Samba Chico Coimbra, espaço localizado ali no Anel Viário. Vão passar, então, pela passarela grupos de tambor de crioula, blocos tradicionais, blocos organizados também, blocos tradicionais dos grupos A e B, e ainda escolas de samba aqui da capital, aqui de São Luís, desfile das escolas de samba, que vai ser realizado na sexta-feira e também no sábado agora, horário sempre a partir das 10 da noite. Em relação ao acesso às arquibancadas, esse acesso ele é gratuito, já os ingressos para os camarotes, eles são disponibilizados pela Secult, que é a Secretaria Municipal de Cultura, e estão sendo comercializados por uma plataforma oficial, isso para os 4 dias de evento. Lembrando, os desfiles na Passarela do Samba Chico Coimbra, no Anel Viário, eles vão seguir, começam no dia de hoje e seguem até domingo agora, dia 22 de fevereiro. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges, e estaremos, né, fazendo parte também dessa festa, com transmissão aqui em parceria com a FM Alô Maranhão, do Jonas Mendes, né, que tem um programa aqui dias de sábado na Universidade FM, faz essa transmissão, enfim, estaremos com o canal aberto e todas as emoções da Passarela Chico Coimbra, né? Só dá os horários aqui, Mara Nogueira, quinta-feira, de 8 da noite às 11, na sexta, de 20 horas, né, 8 da noite, até o encerramento, já no sábado, de 8 da noite também até o encerramento, e no domingo, de 7 da noite a 0 hora. Esses são os horários de transmissão, né, que vão ter aqui pela FM Alô Maranhão e aqui na Rádio Universidade também, dessa festa, né, essa festa que é a de Passarela, né, Passarela de escolas de samba, os nossos blocos tradicionais, outras expressões que também têm vez no carnaval, né? O tambor de crioula, entre outras coisas, né? Tantas coisas, tanta riqueza, né, que a gente tem. E claro, né, de uma certa maneira, todos percebem, né, que esse período ele foi separado do carnaval tradicional, né? O período de desfiles de escolas de samba, que sempre foi no mesmo período do carnaval, agora em separado, né? Enfim, parece que de alguma maneira vai dar mais visibilidade, né? Visibilidade para toda essa produção que existe aqui há muito tempo, né? Não é de agora, o nosso Carnaval de Passarela também, que tem uma tradição aqui em nosso estado, aqui na capital, e trazendo, né, todo esse conhecimento, todo esse know-how, e claro, muita arte, muita cultura acima de tudo, muito nossa, né, acima de tudo, aqui na Passarela, nos temas, nos enredos, nas fantasias, nos carros alegóricos, enfim, é a nossa cara. 7h31 agora. Mayra, vamos dar um break aqui, vamos para o break, né? No próximo bloco, aqui no Jornal Rádio Universidade, vamos ter mais informações ainda de carnaval. Governo do Maranhão apresenta dados da segurança sem registros graves. Imperatriz, polícia busca detentos que fugiram de presídio no domingo. Ciência, UFMA é reconhecida internacionalmente por cooperação com a Universidade da Indonésia. Tem concursos e oportunidades. Tem esporte, CEDEL deposita a 4ª parcela do Bolsa Atleta. CBF divulga a tabela dos jogos do Imperatriz e MAC na Copa do Brasil. E Chicão Castelo vai estrear em março como técnico da Seleção Brasileira de Beach Soccer no Comebol Liga Evolução. No Rádio Opinião, caso Master, alta da Bolsa, queda do dólar e economia do Carnaval com o economista Wagner Matos. Tem também as manchetes nacionais e a previsão do tempo. Não saia daí, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. 7h32 agora. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos: Direito, Estética e Cosmética, Administração, Recursos Humanos e Gestão Hospitalar. Cursos modernos, professores
lentes e a qualidade laboro que abre portas no mercado. As matrículas para 2026 já estão abertas. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Aposentado, aposentada, você não perdeu seu valor e o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca, educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. 7 horas e 36 minutos agora. De volta com o Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira trazendo Borges para falar sobre Imperatriz. Borges, a polícia está buscando detentos, né, que fugiram do presídio no domingo. A confirmação da fuga só veio 2 dias depois de acontecido. Os detentos que conseguiram escapar foram identificados como Marcos Vinícius Barros de Carvalho, Marcos Gomes da Silva e Bruno Passos Nascimento. A fuga registrada na madrugada do domingo, agora 15 de fevereiro. Eles estavam na unidade prisional de ressocialização de Imperatriz, no sul do Maranhão, e para escapar eles teriam utilizado cordas improvisadas com lençóis. Essas cordas improvisadas têm o nome de Tereza, uma gíria usada pelos detentos para identificar essa corda. Depois, então, de terem feito a corda, os detentos fizeram uso dela e desceram por uma área desativada do prédio. Agora, as equipes de patrulhamento diário e também o setor de inteligência da Polícia Militar do Maranhão seguem mobilizados, estão na buscam aí capturar os 3 fugitivos. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Mayra. Borges, falando agora exatamente, vamos falar agora sobre o governo do Maranhão que está... Universidade Federal vamos falar... do Maranhão. Depois a gente volta com essa informação, tá certo. Vamos falar aqui sobre ciência, onde a UFMA é reconhecida internacionalmente por cooperação com a Universidade da Indonésia. É isso, Borges? Fale mais sobre esse assunto. Reconhecimento por meio do professor Felipe Polivanov, professor do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais do campus Chapadinha. O docente ele recebeu um importante reconhecimento internacional, reconhecimento de uma das mais prestigiadas universidades públicas da Indonésia. A instituição concedeu à UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, uma declaração de honra institucional. Ela reconhece a contribuição científica e o fortalecimento da cooperação acadêmica entre as duas universidades. A honraria
destaca o trabalho desenvolvido em parceria na área do estudo da fauna de peixes, isso com ênfase nas pesquisas sobre a biodiversidade do arquipélago da Indonésia, uma das regiões mais ricas do planeta em diversidade biológica, marinha e continental. O reconhecimento, ele então reafirma o papel da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, na produção do conhecimento, produção de conhecimento científico de relevância global. Outras informações sobre a Universidade Federal do Maranhão, sobre a UFMA, podem ser acessadas a partir do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. É isso aí, Borges. 7h39 agora. Borges volta para falar sobre carnaval, né? Vamos falar agora sobre o governo do estado apresentando dados de segurança. Isso sem registros graves, não é isso, Borges? De acordo com os dados apresentados pelo governo do Maranhão, o Carnaval 2026 foi um dos mais seguros da história. O público que brincou nos circuitos de São Luís chegou a 5,4 milhões de pessoas, tudo sem registros de ocorrências graves, a exemplo de homicídios, feminicídios ou latrocínios. Isso nos circuitos oficiais da capital e do interior. O balanço foi apresentado nesta quarta-feira de cinzas pelo Comando da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, sob a direção do secretário de Segurança Pública, Maurício Martins. Realizamos 12 prisões através de cumprimento de mandados e também 66 prisões em flagrantes em todo o estado. Diminuímos significativamente roubos e furtos de celulares. O furto nós reduzimos em 40%, e o roubo reduzimos em 98%. Apenas um roubo de celular foi registrado no sistema da Polícia Civil. Portanto, são dados significativos que demonstram o trabalho da segurança pública num evento grandioso como foi esse, que passaram 5 milhões e 400 mil pessoas. Borges Júnior, jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 19 minutos para as 8, previsão do tempo em São Luís, que amanheceu com céu parcialmente nublado. Pode chover pela manhã, tarde e noite, com possibilidade de queda de raios. A umidade está 96%, temperatura 24 graus, a média mínima 24, a máxima 28 graus. Informações do Clima Tempo. Adalberto. Vamos agora à tábua de maré, nesta quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2026. Pré-amar, primeira pré-amar aconteceu, vai acontecer, né? Logo mais, às 8h04 da manhã, com 5,9 metros. A segunda será às 8h23 da noite, com 6 metros. Baixa-mar, essa sim, aconteceu às 2h04 da madrugada, com 0,3 metro. A segunda Mayra vai ser às 2h17 da tarde, com 0,4 metro. Notícias do Brasil. Vamos ao noticiário nacional, trazendo aqui a capa de O Globo. Na capa, na foto, né, claro, destaque na Ode a Cissa, o carnaval é campeão. Tributo ao mestre de bateria, exalta a essência da festa e dá tetra a viradouro. É isso aí. Outros destaques também, como o Banco Central liquida mais um banco ligado ao Master e prejuízo ao FGC cresce. Daqui a pouquinho mais informações sobre isso na entrevista com Wagner Matos no Rádio Opinião. Em o estado de São Paulo, Mayra. Pois é, o estado de São Paulo traz a manchete: PCC agora tem fiscal de rede social e corregedoria interna. Facção busca unidade ideológica e controle de contas, é o que diz polícia. A investigação do Departamento de Inteligência Policial DIPOL, da Polícia Civil de São Paulo, constatou que o primeiro comando da capital, PCC, conta hoje com 12 sintonias para administrar o crime e os bandidos do Brasil. No exterior, vinculados à facção Sintonia, que é o nome dado a setores do PCC, responsáveis por determinada missão. No novo organograma do PCC, consta agora uma sintonia da internet,
responsável por fiscalizar o uso das redes sociais, garantir segurança e discrição nas trocas de mensagens e ainda manter a unidade ideológica do grupo. Outra estrutura nova, mas sem o tamanho de uma sintonia, é o setor do raio-x, espécie de corregedoria interna responsável por auditar as contas da facção. Olha só, Adalberto. Inacreditável, né? Mas é isso aí. 100 integrantes têm a cúpula do PCC, segundo a Polícia Civil de São Paulo. 61 deles estão presos. Detalhe. Isso aí. É um estado paralelo se instalando, né? Cada vez mais. Tomando de conta, né? E para finalizar a Folha de São Paulo, servidores ganham até 3 milhões ao ano com salários e penduricalhos. Valor foi pago à promotora do Rio. O Ministério Público diz seguir o teto. Pelo amor de Deus. 7h44 agora. Concursos e oportunidades. E vamos às dicas de concursos e oportunidades com Maiara Cordeiro. E a semana começa com ótimas dicas. Iniciando com o programa Trabalho Jovem 2026, Eixo Social. São 2.000 vagas para o setor público e 4.000 para o setor privado, destinado a jovens de 17 e 25 anos que estejam cursando o ensino técnico, superior, EJA, Educação de Jovens e Adultos ou Educação Especial. Inscrições até o dia 9 de março pelo site formulariostudantio.trabalhojovem.ma.gov.br. Inscreva-se! Continuando com o concurso público da Prefeitura de João Lisboa, a 650 quilômetros de São Luís. São 201 vagas nos níveis fundamental, médio e superior para os cargos de técnico ambiental, assistente jurídico municipal, vigia, bioquímico, farmacêutico, entre outros. As inscrições começam nesta sexta-feira, dia 20, e seguem até o dia 20 de março no site institutojkma.org. Taxas de R$ 68 a R$ 125. Não perca! Finalizando com o concurso da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, que oferece 10 vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de defensor público de classe inicial. Inscrições pelo site concursosfcc.com.br até o dia 26 de fevereiro. Taxa de R$ 377. Participe! Com a redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. E vamos para as notícias esportivas. Mayra Nogueira, na manhã desta quinta-feira, a gente começa falando sobre a Confederação Brasileira de Futebol, que divulgou a tabela dos jogos da segunda fase da Copa do Brasil 2026. A segunda etapa conta com MAC e Imperatriz como representantes do estado. Os jogos acontecem entre o dia 27 deste mês e 5 de março. Mais de 70 equipes ingressam nesta etapa. As partidas de estreia do Bode Gregório e do Cavalo de Aço acontecem na próxima quarta, dia 25. O Bode encara o São Luís, do Rio Grande do Sul, às 7 da noite, no estádio 19 de outubro, em Ijuí, casa do adversário. Já o Cavalo duela com o Amazonas às 6 da tarde no estádio Frei Epifânio, Imperatriz, a 626 quilômetros da capital. E vale destacar, Alberto, que apenas 14 times avançam para a terceira etapa da competição. Vamos torcer, acompanhar e trazer o resultado para você. A gente continua agora com o Bolsa Atleta. A Secretaria de Esporte e Lazer liberou a quarta parcela do benefício. O projeto e ação tem como objetivo incentivar e valorizar atletas e para-atletas do esporte maranhense, com depósito de R$ 500 para os atletas bolsistas. A primeira parcela e entrega de kits para eles iniciou em novembro de 2025. Para mais informações, acesse o site cedel.ma.gov.br.
Para finalizar, Mayra, tem o maranhense Chicão Castelo Branco, que estreia no dia 7 de março como técnico da Seleção Brasileira de Beach Soccer, isso na final da Conmebol Liga Evolução 2025. A final acontece no dia 7 e 8 de março, em São Paulo, contra o Paraguai. Os treinos iniciam no dia 28 deste mês. Chicão manteve a mesma lista de jogadores que disputaram o treino internacional do Chile, marcado para este mês, mas foi cancelado pela Federação Chilena. O time é formado pelos goleiros Bobô e Telo, fixos Antônio Catarino e também o Tanger, alas Benjamin, Júnior, Breno Xavier, Datinha, Mauricinho e Túlio Silva. E os pivôs, Jim e Rodrigo. Vale destacar que Chicão venceu com a Seleção Brasileira Sub-20 na primeira edição do torneio que aconteceu em 2017. Boa sorte não só ao técnico, né, maranhense, como também, claro, os jogadores e toda a equipe. A redação aqui é de Maiara Cordeiro. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos trazer o economista Wagner Matos, né? Não só no pequeno comentário que ele tem aqui toda segunda e quinta, não é isso, Wagner? Mas agora aqui no espaço amplo para falar de assuntos espinhosos. Bom dia, seja bem-vindo, economista Wagner Matos, ao Rádio Opinião. Muito bom dia, Adalberto, Mayra e aos amigos da Rádio Universidade. Bom dia. Meu amigo, esse começo de ano está bem nervoso, mexendo com a nossa economia. Pois é, né? Não só na política, né? A política e a economia que acabam se misturando em vários aspectos, né? Wagner, vamos começar falando sobre o caso Master, né? E a notícia mais recente é que mais um banco, né, que tinha ligação com o caso Master foi liquidado, né? O que isso representa, né, para esse emaranhado de coisas, né, que vem acontecendo justamente em relação ao caso Master, mas, acima de tudo, ao mercado financeiro? Isso tira um pouco da credibilidade do próprio mercado, né? Exatamente, Adalberto. Vamos dizer, são casos assim, muito perigosos para os clientes, os investidores, que fazem um sacrifício enorme para ter a sua poupança, ter um rendimento do seu dinheiro. E aí a gente tem essas instituições que oferecem CDBs com ganho acima do normal do mercado, e aí a gente vê que tem um incentivo muito forte de comissionamento através de assessores de investimento e gerentes de banco. Só para a gente exemplificar, vamos dizer, um CDB normal de qualquer banco, ele paga 0,5% de comissão para aquele gerente de banco, ou assessor de investimento, ou casa de assessoria, que, vamos dizer, indica esse produto, né? Ele ganha 0,5%. Já o Banco Master, ele estava oferecendo 4%. E aí, meu amigo, o investidor, ele não sabe disso. Geralmente, a comunicação com seu gerente de banco e assessor, eles não informam que existe esse comissionamento, e a indicação acaba sendo aceita pelo correntista, pensando que o cara está fazendo um trabalho honesto, né? E aí ele vai indicar o que dá melhor comissionamento para o profissional, e não a melhor rentabilidade e segurança para o correntista. E isso tem afetado aí a confiança e chegou nesses números astronômicos. E aí, apesar disso, né, nós temos esse emaranhado aí de falcatruas do Banco Master e seus associados, que acabaram lesando e trouxeram aí um prejuízo enorme aí para o Fundo de Garantia de Crédito, que é o FGC, que ressarciu aqueles clientes que
tinham aplicações em até R$ 250 mil por CPF. E aqueles que têm aplicações acima disso, eles vão ter que entrar com uma ação judicial, esperar a liquidação total do bem para ver se, com a venda do patrimônio, possam receber mais alguma coisa. Mas a maioria vai sair prejudicada. Wagner, o investidor, ele procura sempre o melhor negócio, né? Como você mencionou, os lucros, né, que estavam aí no Banco Master, eles eram totalmente fora do padrão, né? Então, como conciliar isso, né? O que a pessoa deve fazer? Desconfiar de absolutamente tudo? Ou, enfim, o fato de se informar já é uma boa defesa, né? Mas desconfiar é muito importante, né? Deu um lucro muito acima, ou um pouco acima, né? Já é para desconfiar, né? Não precisa nem ser muito, né? Exatamente, Roberto. Vamos dizer, hoje nós temos vários produtos financeiros. A primeira coisa é que você tem que entender como é o funcionamento desse produto financeiro. Você tem um contrato, certo? Quando você adere para estar investindo em determinado produto financeiro. Você tem que estar olhando, lendo, entendendo como é que são o funcionamento dessas regras, para que seja bem claro. Porque você só escutar do seu gerente de banco, assessor de investimento, não é garantida, tranquilo e tal, você pode estar caindo aí numa arapuca. Mas você tem aquele relacionamento de confiança e você acaba indo, né? Mas, mesmo com essa indicação, você precisa ler a documentação para você dar o aval. Porque todo investimento, todo produto financeiro, você tem que aceitar, dar uma concordância, fazer uma assinatura eletrônica, colocar senha através do app para você estar aderindo, né, a esse produto financeiro. E aí, quando você tem essa adesão, você tem lá o contrato e você tem todo o detalhamento. E aí você tem que fazer o comparamento, se realmente esse produto financeiro é adequado ao meu perfil, ao meu objetivo, está de acordo com o meu prazo de investimento, para que eu possa estar resgatando sem nenhuma perda financeira do meu capital principal investido. É isso aí, Wagner. Vamos mudar agora o tópico, né, para falar da queda do dólar e da alta da bolsa, né? Parece que existe aí uma confluência de fatores internos e externos que estão confluindo, né? Estão confluindo para que isso aconteça, né? Enfim, o que o investidor ele deve, né? Ele deve fazer agora? É um momento bom para quê? Olha, Roberto, a gente viu esse movimento aí no mundo, né? Que acabou dando um reflexo positivo aqui para o Brasil. Então, a partir do momento que a taxa de juros lá nos Estados Unidos está sinalizando queda, vamos dizer, aqueles investidores que têm capital por lá acabam vendo alternativas que pagam uma taxa de juros melhor, uma possibilidade de ganho melhor. E aí, como o Brasil ele é destaque de pagamento de taxa de juros, uma das mais altas do mundo, vamos dizer, esse pessoal aproveitou essa janela, né, que o Brasil ainda está oferecendo, e aí grande parte desse capital veio para os países emergentes. E aqueles que conhecem o funcionamento aqui do sistema brasileiro, vamos dizer, também teve um fluxo aí bem forte. Então, quando você tem um fluxo forte desse capital estrangeiro, é uma injeção de dólar no mercado. E aí isso acaba dando uma oferta maior. E aí, com a oferta maior, você tem uma queda no valor do dólar perante uma oferta maior.
e aí o real acaba se valorizando. E aí, nisso, muitos investidores acabam vendo essa possibilidade de investir não só nos papéis do governo brasileiro, mas também olham aquelas empresas brasileiras que têm um faturamento em dólar, que estão voltadas ao mercado internacional. A gente pode estar citando aí a Vale, Siderúrgicas, aquelas empresas que têm commodities agrícolas que fornecem para o mundo todo, são empresas que, vamos dizer, chamam a atenção do investidor estrangeiro e acabam aportando, comprando essas ações, e aqueles que estavam posicionados anteriormente aproveitaram esse fluxo de entrada de capital e você teve esse reflexo na alta da Bolsa. E isso teve uma valorização. Agora, lembrando, Adalberto, vamos dizer, mexer com o mercado acionário, ele necessita que a pessoa tenha um conhecimento maior. E aí existe um risco também com um grau maior de perda, mas também tem essa possibilidade de ganho. Então, o investidor que entra no mercado acionário, ele tem que saber que esse mercado ele tem suas flutuações. Então, a volatilidade ela é um pouco mais forte do que um produto financeiro de renda fixa. Maravilha. Mas a compra do dólar, né, que é o movimento, parece ser o movimento natural neste momento, ela tem uma garantia maior de sucesso, digamos, porque a gente sabe que o dólar ele é uma moeda, né, que não, ela está em uma fase de instabilidade, mas a gente sabe que o dólar ele ainda tem um horizonte vasto aí de estabilidade, né, em termos cronológicos, temporais, ainda tem tempo, muito tempo ainda. A gente sabe que a China tem crescido muito, enfim, com aquela certa ameaça, né, digamos assim, mas o mercado norte-americano é muito forte, a moeda, o dólar, é muito forte. Portanto, a pergunta, comprar dólar neste momento continua sendo um investimento seguro? Sim, Adalberto, nesse momento, vamos dizer, a gente está com uma cotação bem baixa, em torno dos R$ 5,20. Então, fazia muito tempo que a gente não chegava nesse patamar. Aconteceu que, vamos dizer, muitas pessoas estão enxergando uma oportunidade e, querendo ou não, enxergam o dólar como um investimento. O dólar ele sempre vai ser uma moeda forte frente ao real. Lembra que quando foi implantado o real, a gente tinha uma paridade 1 por 1. E até hoje, a gente sempre tem uma desvalorização. E como você citou anteriormente, a gente tem vários fatores políticos que acabam afetando na nossa economia. Então, vamos dizer, isso já é um risco. Então, para aqueles que têm condições de proteger, comprar o dólar, então ele fica mais seguro, porque o dólar sempre está se valorizando frente ao real. E esse ano, em especial, vamos dizer, a gente tem eleição, a gente sabe que tem um gasto fiscal, um descontrole aí nas contas públicas. Então, vamos dizer, a gente pode ter aí uma volta do dólar começar a se valorizar frente ao real. E aí, aquelas pessoas que estão entrando agora, nesse momento, elas podem pegar uma valorização e protege o seu dinheiro contra a inflação e a desvalorização do real. Wagner, para a gente finalizar, a economia do carnaval, parece que a cada tempo que passa, a cada ano que passa, né, todo esse tempo, ela se valoriza cada vez mais, né? Temos aí uma capilarização cada vez maior, né, da renda, né, da captação de renda nesses períodos de festas. O carnaval esse ano foi bom, né? Exatamente, Roberto. Essas festividades que o governo fez aí nesses últimos anos acabou mexendo com o setor do turismo.
que é um setor, vamos dizer, muito promissor. Então, o Maranhão vem se destacando, a gente teve aí a Unesco dando aí a certificação, né, como patrimônio natural, né, da humanidade, os lençóis maranhenses, isso deu um destaque internacional. A gente teve aí esse fluxo maior de turistas internacionais, além do próprio brasileiro que está conhecendo mais o Maranhão. Então, tudo isso favorece para que a nossa economia melhore, então tem uma movimentação mais forte. E o turismo, ele deixa dinheiro, cash, na veia. Isso favorece tanto ao trabalhador formal quanto informal. Então, movimenta todas a parte de comércio, prestação de serviço, hospedagem, transporte. Então, é um dinheiro muito bem-vindo, porque o turista, quando vem, ele não vem para economizar, ele vem para aproveitar, vem para curtir. E quando ele vem, ele vai gastar o dinheiro dele. E aí nós, maranhenses, nós como iniciativa privada e poder público, devemos dar toda a infraestrutura e a prestação de serviço necessária para que esse turista se sinta acolhido e tenha um momento de prazer. E aí sirva de referência para que a gente tenha novas ondas em outras festividades, como a gente tem aí no São João, nas férias, no período de alta estação, para visitação das nossas atrações naturais, como os lençóis, lá a nossa parte lá de Carolina. Então, a gente tem grandes atrações turísticas, mas aí a gente viu também que a nossa infraestrutura melhorou de rodovias, aumentou o número de voos aqui para a nossa região. Recentemente, aí, a gente teve aí a inauguração de um voo direto daqui de São Luís para Portugal. Então, isso aumenta o fluxo de turista e traz também capital. Então, a gente tem que aproveitar e investir nesse setor de turismo, que ele é fundamental. E isso pode dar uma movimentação constante na nossa economia. E sempre a gente tem que trabalhar para ter essa perenidade, essa constância desse fluxo de turista, que aí ela deixa esse rendimento, essa nossa economia mais forte. E aí, tendo a economia mais forte, gera emprego, renda e arrecadação de impostos. Maravilha, Wagner. Olha aí, vem aí, né? Vem aí o São João, né? Saindo já do Carnaval, na expectativa de São João, que a gente espera, claro, né? Que tenha esse mesmo movimento positivo, sempre crescente aqui para a geração de renda. Wagner, muito obrigado pela presença, informações. Mária Nogueira está aqui, Wagner Matos, economista, né, que fornece informações aqui para a gente com sua análise às segundas e quintas, né? Hoje aqui teve um espaço maiorzinho aqui para trazer informações da economia que são extremamente importantes. Wagner, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, meu Alberto. Um abraço para você, para a Mayra e para todos os amigos aí da Rádio Universidade. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Bom dia. Valeu, Wagner. É isso aí, Mayra. Finalizando a edição de hoje do Jornal Rádio Universidade, a gente volta amanhã com mais informações, trazendo roteiro cultural, comentário esportivo com Paulo Pellegrini. Agora tem Mayra Nogueira, com sessão das 8, especial delas. Hoje é quinta-feira, hoje tem sessão delas. Vozes femininas por aqui. Muitas vozes femininas e belíssimas, tá? Antes tem Rádio Ciência e a gente volta amanhã com mais informações. Até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.
Você confere a hora certa na Universidade.